Eu aprendi a obediência desde pequeno. E eu tive uma coordenadora que dizia assim: olha, se pela obediência Deus me colocar no inferno, Deus me tira de lá e coloca a quem obedeci. Então, se o padre me deu uma ordem e estiver errado, eu vou cumprir. Porque está na Escritura e o quarto mandamento é válido. E se o padre estiver errado e eu for para o inferno por causa dele, na verdade eu não vou. Deus me tira de lá e coloca o padre no meu lugar. Mas a obediência tem que ser vivida até as últimas consequências. Agora, se você tem condição de dialogar com seu padre, seu administrador, muito bom. O padre Cláudio aqui é um exemplo para nós. A gente pode dialogar com ele, mas tem padre que a gente sabe que tem uma dificuldade, né? Uma barreira. Então a gente dialoga, tem proximidade. Mas quando ele diz palavra final, é palavra final para a gente. E como autoridade de sacerdote e também responsável pelo reino de Deus na palavra. Então o bispo é o responsável na sua diocese por estimular e conduzir uma ação pastoral orgânica, renovada e vigorosa, de maneira que a variedade de carismas, ministérios, serviços e organizações se oriente no mesmo projeto missionário para comunicar a vida no próprio território. A gente podia pegar tudo isso e dizer que é papel do padre fazer a mesma coisa na paróquia ou não? Sim ou não? Então vamos pegar o padre Cláudio, que está aqui, é o único sacerdote que está, né? Então, é o papel do padre como responsável pela paróquia estimular, conduzir uma ação pastoral orgânica, renovada, vigorosa, de maneira que a variedade de carismas, ministérios, serviços e organizações se orientem no mesmo projeto missionário para comunicar a vida no próprio território. Ah, mas meu pároco não está nem aí para isso. Reze por ele. A oração transforma tudo e todas as coisas. Foi assim que ele aprendeu? Está lá na quarta parte do catecismo. Certo? Vamos lá. Em nossa diocese, ou arquidiocese, o plano de pastoral e as prioridades pastorais estabelecidas periodicamente são indicativos de unidade. O plano de pastoral é fruto de um trabalho participativo em que todos planejam, executam e dão vida à ação pastoral da diocese. Indica os caminhos escolhidos de comum acordo entre clero, religiosos e leigos para alcançarmos todos o mesmo objetivo, que é a evangelização para participar da construção do reino definitivo. Vamos lá. A participação de cada um na igreja não tem por finalidade o benefício próprio, mas sim a salvação de todos, na esperança de que com Cristo seremos um só em Deus. Aí aqui eu quero frisar esse benefício próprio. Tem muita gente que quer ser liderança na igreja, porque acha que liderança é muito bajulada, né? Porque acha que liderança é muito bom, tem muito privilégio. Se você tem privilégio como liderança, então tem alguma coisa errada na sua missão, né? Alguns dizem assim: você para, que para tem muito privilégio. Eu não estou particular pela sua experiência de vida. Se os privilégios, tem privilégio sim, porque Deus compensa. Que está lá dizendo: quem tiver abandonado pai, mãe, filho, filha, Deus dará 100 vezes mais do que perdeu. Deus vai dar, porque isso é gratidão de Deus. Mas se você for perguntar ao padre, a quem assume a paróquia de verdade, a dificuldade, os desafios e os problemas que ele passa são enormes, viu? Então é mais do que justo que Deus dê alguma compensação, né, padre? É mais do que justo que Deus compense de alguma forma, porque senão fica muito, muito difícil. Pronto, pode clicar mais. Então nós vamos falar agora sobre setorização. E nessa setorização, quem é esse que está aqui? Matias, né? Sinal visível na nossa diocese. Então essa palavra é uma palavra de Dom Matias, que diz assim: mas para que o anúncio e o testemunho toquem o coração de todos ou de todas, a ação pastoral missionária deve ser permanente. Daí a importância da setorização
com incentivo à vivência da fé nuclear em pequenos grupos nas comunidades eclesiais de base, fazendo da paróquia uma comunidade de comunidades. Nelas, e para que exista uma comunhão verdadeira, é preciso dialogar com o diferente, buscando superar as barreiras, destruindo tudo aquilo que fere a vida, tornando-se uma comunidade servidora que vive na busca constante da justiça e da solidariedade. Dom Matias Patrício de Macedo. Então, Dom Matias, quando fala de setorização, de incentivo, ele fala isso. Mas antes de tudo, setorizar a paróquia é necessário que haja anúncio e testemunho. Porque não adianta você pegar a sua comunidade, setorizar em 10 pequenos espaços, e não há anúncio. Você vai lá se reúne, mas não vai nas casas evangelizar. Você não faz campanhas. Na campanha da fraternidade, no Natal em Família, na Semana da Família, você não faz nada. É tudo dentro da igreja, tudo dentro da igreja, tudo dentro da igreja. Tem que sair. Tem que sair. Pela igreja. Hoje, graças a Deus, está acordando. Mas a igreja, durante muito tempo, os fiéis iam muito a elas. Ainda vem hoje por tradição. Mas, se nós não formos atrás do nosso povo se perde, viu? Aí diz assim, mas a igreja católica está perdendo fiéis. Não se engane, não. Não está perdendo essas coisas, não. Viu? Quando você vê aí os grandes exemplos, como agora, no ano passado, retornou para a igreja católica de uma vez só, 400 mil fiéis, eu acho que na Europa, no país da Europa, da igreja anglicana, de uma vez só, 400 mil, foi isso, padre? 400 mil de uma vez só. Enquanto a igreja traz 400 mil, 30 mil, 100 mil, 10 mil de uma vez só, nós no evangelho levamos 2, levamos 3, levamos 4. Aí você está preocupado com isso, a sua preocupação deve ser, primeiro, em viver aquilo que Deus lhe chamou a viver e anunciar o evangelho. Não porque fulano está indo embora, mas também se preocupar com ele porque ele faz parte da sua comunidade. Você deve ir atrás também daqueles que se perderam, viu? Às vezes a gente tem uma diz assim, deixa ele mesmo, dá tanto trabalho aqui na igreja, é bom que vai embora mesmo, porque ele deixa de dar trabalho. Vocês já estudaram isso dentro da igreja? Olha que pecado, falta de carinho. E às vezes o primeiro a dar trabalho é você. Sabe que a pessoa que dá mais trabalho na igreja se chama liderança. Porque pensa que sabe tudo. E é o único que deve ser certo. Quem dá mais trabalho na igreja sou eu e você. Não se engane não, viu? O nosso povo não dá trabalho. Sabe por que não dá? Porque tem sempre a impressão de que nós, liderança, sabemos mais do que ele. Então, se nós sabemos mais, então nós deveríamos nos comportar melhor. Como ele sabe menos, então ele deve se comportar pior do que a gente. Mas às vezes somos nós que damos muito mais trabalho na igreja do que qualquer outra pessoa. Da setorização, do plano pastoral da diocese, que eu não sei se todos têm, e alguém tem um plano aí só para mostrar? Não sei não, da diocese. Esse plano aqui, ó. Quem é que tem esse plano? Levanta a mão. Eita! Se eu fosse padre, eu mandava vocês passar mais 1000 anos no purgatório. Olha, eu sou leigo, não tenho autoridade nenhuma, mas como leigo eu vou falar. É um pecado você não ter o plano pastoral. Cara, agora tudo é pecado, né? Mas é. Sabe por quê? É omissão, é falta de interesse. Mas o padre não me deu não, e aí? Peça a ele, mas ele não quer dar para ninguém. Então vai lá na diocese e compra R$5. Então o que eu vou falar aí está aqui, ó. Aí é um plano pastoral que vale até esse ano. Na setorização, esses são objetivos da setorização. Diz assim, tem um A, tem um B e tem um C. Se o C tiver aí, tem algum canto. Se não tiver, eu leio aqui. Então os objetivos da setorização, do livro diocese, é assim, reformular as estruturas paroquiais para dar impulso às ações pastorais das comunidades e grupos, conseguindo fazer com que seus membros se sintam discípulos missionários. Reformular as estruturas paroquiais. Isso é importante. Segundo ponto, criar e fomentar equipes de animação e de coordenação das ações das comunidades para dar a estas um dinamismo particular, sem prejuízo do espírito de comunhão. Por exemplo, campanha da fraternidade, criar uma equipe. Semana Nacional da Família, criar uma equipe. Eu sinto falta de uma atividade na paróquia, ou talvez na diocese,
que é a Semana de Unidade dos Cristãos, que às vezes a gente passa desapercebido, já prestou atenção? Campanha da fraternidade, mês missionário, mês a gente forma equipe para tudo. Mas uma semana tão importante na igreja, que é a semana que antecede o Pentecostes, que é a semana de unidade, de oração de unidade pelos cristãos, não se tem organização. E Deus, Jesus Cristo, antes de ser entregue à morte, Ele rezou pela unidade. O que a igreja mais fala também é sobre unidade. E às vezes, algo tão importante, eu acho, que a semana de unidade pelos cristãos não tem atividade nenhuma na paróquia, a não ser nas liturgias do domingo e da semana, oração, que é muito importante, a oração litúrgica, que é a comunidade reza ao redor da mesa eucarística, mas tem oração, mas não tem ação, não está entendendo? Como a campanha da fraternidade tem, como o Natal e Família tem, com aqueles livrinhos, como a Semana Nacional da Família, com aquele livro Hora da Família. Eu vejo assim, é uma opinião particular, que eu vejo que a gente deveria dar um olharzinho um pouco sobre essa semana de unidade dos cristãos dentro da paróquia. E, por fim, promover intercâmbio e diálogo entre as comunidades para possibilitar a vivência de uma pastoral orgânica e de conjunto.